Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Por favor, podeis tomar assento. É uma alegria poder estar com vocês nessa 19ª escola bíblica aqui em Portugal. Sou aluno dessa escola desde 2007, né? Desde 2007, e posso garantir que esse tempo que tenho participado tem servido para o aperfeiçoamento da vida, o crescimento da vida espiritual e também, claro, teológica também, porque são matérias importantes que aprendemos aqui, e também na área ministerial, com certeza, tem nos ajudado muito. E eu agradeço a Deus por estar com todos vocês aqui, e agradeço ao pastor Josué, que é meu discipulador, já há mais de 21 anos já, pastor José, que nós estamos aí de forma direta ou indireta, aprendendo com o Senhor, e eu agradeço muito a Deus, e também a todo o ministério aqui em Portugal. E quando nós chegamos aqui, irmãos, parece que retornamos à casa do Pai, porque conhecemos bastante irmãos aqui, é como se chegássemos na casa do Pai e revêssemos todos os nossos irmãos. Então, eu estou muito feliz, muito à vontade com vocês, e muito grato a Deus e animado para estar transmitindo o que me toca, esse tema, discipulado como ato contínuo. Também aproveito para trazer a saudação da igreja MSBN Espanha, né? Aqui agradeço também desde já ao pastor José por nos ceder o pastor Júnior, que esteve conosco lá nessa nossa primeira conferência de missões, e foi uma bênção, aprendemos muito. O Maico também foi um dos nossos professores e foi grandemente usado por Deus. Agradeço também a minha esposa, essa morena que cantou aí, né? Graças a Deus pela vida dela. Esse mês nós completamos 25 anos de casados, né? 25 anos, que maravilha. Também o pastor Maico, que é meu companheiro de batalha ali em Málaga, né? Em Espanha, toda a sua família, que constantemente estamos juntos, trabalhando na obra do Senhor Jesus. Bem, irmãos, eu acredito que nós estamos diante de um tema que eu me atreveria a dizer que é um dos temas mais importantes, porque trata da tarefa principal da igreja. A razão da existência da igreja aqui na terra é fazer discípulos. Então, o nosso tema é discipulado como ato contínuo, e eu acredito que quando falamos esse tema, discipulado como ato contínuo, podemos entender de duas maneiras. Primeiro, entendemos que a vida de todo cristão deve ser um discipulado contínuo, porque vamos aprendendo desde que nos encontramos com Cristo e prosseguiremos aprendendo, né? Eu acredito que até a nossa glorificação aprendemos aqui, e possivelmente no céu também continuaremos aprendendo a conhecer mais ao Senhor. Mas também podemos nos referir como ato contínuo, como uma tarefa que a igreja deve fazer de forma contínua, né? Sempre fazendo esse trabalho. Antes de fazer a apresentação e falar sobre os pontos que eu gostaria de estar comentando com vocês sobre esses 4 aulas que vamos ter, gostaria de ler com vocês 3 versículos da palavra do Senhor que está aí na lição. A primeira, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E aqui fazer menção de 3 pontos importantes que acredito ser importante que está nesse texto. Que nos diz assim, vou ler aqui porque não sei, essa tradução que tem aqui talvez seja diferente. Diz, capítulo 18, capítulo 28, versículo 18, né? 18 ao 20. Diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria destacar, irmãos, o primeiro ponto aqui sobre antes de começar a nossa aula, algo que Jesus deixa claro aqui para os seus discípulos, que é a sua posição que ele exerce diante dos seus discípulos.
que é uma posição de autoridade. Ele se apresenta dizendo que ele tem todo o poder no céu e na terra. E os discípulos precisavam compreender isso, que a pessoa que estava diante dele não era mais aquela pessoa limitada, mas que agora havia recebido o que ele já tinha, todo o poder no céu e na terra. A segunda a declaração que Jesus faz e que deixa claro aqui é a tarefa que ele entrega aos discípulos. A tarefa é para ir e fazer discípulos. Então os discípulos não precisavam questionar, não precisavam ficar pensando e tentando descobrir qual seria a tarefa, o trabalho que eles tinham que realizar, mas Jesus deixou muito claro que era para fazer discípulos. E também deixou claro o espaço geográfico que era em toda a terra. E por último também Jesus deixa claro que ele não deixaria os discípulos sozinhos, que ele estaria acompanhando nessa tarefa de fazer discípulos. Portanto, eu acredito que nós não poderíamos começar a estudar sobre esse tema muito importante sem termos claros essas três grandes verdades. Primeiro é que Jesus é Senhor e nós somos servos, né? Se nós nos referimos a Ele como Senhor, estamos querendo dizer que Ele é o nosso dono, porque esse era o termo que o escravo se referia ao seu dono, chamando de Senhor. Então isso nós precisamos ter em mente. Segundo, é que nós não precisamos discutir qual é o trabalho que temos para fazer como igreja do Senhor, porque está muito claro que é para fazermos discípulos e fazermos de todas as nações. E por último, que também não deixa de ser importante, é que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor está conosco. Imagine, irmãos, se o Senhor Jesus se apresentasse e dissesse que tinha todo o poder e nos mandasse fazer e lavasse as mãos, né? Nós ficaríamos apreensivos e com dificuldade de cumprir essa tarefa. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E isso se cumpriu. Vemos quando Marcos escreve os últimos versículos do evangelho que escreveu. Ele diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes e o Senhor estava cooperando com eles. Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse estudo nós vamos ter como base essa seguinte pergunta que está aqui na lição. Todo o nosso esforço que vamos fazer para transmitir a palavra do Senhor tem como propósito tentar encontrar resposta a esta seguinte pergunta: como podemos chegar a ter seguidores de Cristo completamente comprometidos e que tenham a iniciativa de ensinar os demais a continuarem fazendo discípulos? Então, acreditamos ser a tarefa principal da igreja fazer discípulos. Se isso realmente é a tarefa mais importante, ou está entre as mais importantes, logo devemos nos perguntar o que podemos fazer para conseguirmos ter discípulos completamente comprometidos, não somente a fazer outros discípulos, mas também ensinar esses discípulos a continuarem fazendo discípulos. Porque se nós não ensinamos os outros a fazer, então o discipulado termina. E se terminar, nós não cumprimos a tarefa que é fazer discípulo de todas as nações. Então eu acredito que para que nós possamos encontrar resposta ou elaborar uma estratégia eficaz de discipulado, nós precisamos primeiro conhecer, necessitamos entender realmente o que significa ser discípulo, não? Ser discípulo. E vamos perceber que há uma diferença de ser um cristão e de ser um discípulo. Precisamos compreender o que significa ser discípulo, precisamos também conhecer a verdadeira realidade em que nós nos encontramos no que diz respeito ao discipulado cristão. Como se encontra o discipulado cristão, e também devemos avaliar o quanto estamos comprometidos com a tarefa de fazer discípulos. Precisamos entender o significado de ser discípulos, precisamos entender a realidade, como se encontra o discipulado hoje, mas também nós precisamos avaliar o quanto nós estamos envolvidos e decididos a envolver-nos nessa tarefa de fazer discípulo. Então, o estudo, irmãos, dessas 4 aulas que eu vou ter a oportunidade de estar com vocês, a primeira nós queremos falar sobre o modelo bíblico e a realidade presente, ou seja, vamos estar falando nessa aula sobre o estado em que se encontra o discipulado na igreja, e nesse ponto nós vamos analisar
algumas deficiências do discipulado na igreja atual e considerar algumas características bíblicas do discipulado do primeiro século. Então vamos analisar algumas características do discipulado do primeiro século e vamos contrastar com a realidade presente. A segunda aula nós vamos estudar sobre as causas da pobreza do discipulado na igreja e vamos procurar entender o caminho que devemos percorrer se na realidade nós queremos conseguir fazer discípulos que não somente estejam preocupados a fazer outros, mas continuar ensinando a que prossiga se fazendo discípulos. E a terceira e a quarta aula nós vamos estar falando sobre o modelo de discipulado que Jesus usou para conseguir transmitir a fé de uma geração para outra. E a conclusão que nós vamos chegar nesse estudo é que para conseguir fazer discípulos de Jesus que estejam dispostos a fazer e a ensinar outros a continuarem fazendo discípulos, nós vamos necessitar investir tempo nas pessoas, nós vamos necessitar relacionar com as pessoas e também esse relacionamento deve ser de maneira intencional. Se tivéssemos, irmãos, que escolher uma palavra talvez para descrever o discipulado, quando nós falamos do discipulado, nós não estamos referindo simplesmente local, procuramos avaliar isso no contexto geral. Isso talvez em alguns lugares, talvez não encaixa tanto, mas eu acredito que não é muito diferente. Então eu acredito que a palavra talvez mais propícia para descrever a situação que encontra o discipulado hoje seria a palavra superficial. Superficial. Percebemos que muitos, apesar de professar ser cristão, na realidade eles não compreenderam verdadeiramente o significado de ser um cristão ou de ser um discípulo de Jesus, né? Nós não podemos negar que o crescimento numérico daqueles que professam a fé cristã tem crescido bastante nos nossos dias, mas nós percebemos também que esse crescimento não é um crescimento com raízes, é um crescimento superficial. E o que nós podemos perceber, irmãos, que o esforço e o desejo pelo crescimento, muitas vezes tem sido um esforço pelo crescimento numérico, e esse esforço pelo crescimento numérico tem superado o esforço pelo crescimento em profundidade. Há uma grande preocupação em ganhar, em aumentar o número daqueles que professam ser cristãos, e às vezes quando esses entram e começam a fazer parte da igreja, nós já temos como que tivéssemos alcançado o objetivo, né? Mas simplesmente o processo começa. Então valorizamos muito a questão do crescimento, mas não valorizamos muitas vezes o esforço que esse crescimento seja um crescimento com raízes, com profundidade, para que possa superar todas as adversidades da vida cristã que o crente vai encontrar. Porque Jesus já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, né? Falando sobre esse tema, Gregory Ogden, um dos livros que eu tenho lido sobre esse tema, citando John Stott, ele disse que durante muitos anos a escola dominante tem sido a de potenciar o crescimento numérico das igrejas. E é uma alegria dizer e ver as estatísticas, mas devemos dizer que se trata de um crescimento sem profundidade. Esse, irmãos, crescimento sem profundidade nós podemos perceber quando nós analisamos a falta de impacto que o cristianismo tem causado na sociedade, né? A falta de impacto, podemos perceber que muitas vezes dentro do cristianismo está acontecendo o número, por exemplo, podemos citar alguns exemplos, muitas vezes coisas que aconteciam somente lá fora, agora acontece dentro da igreja. E está acontecendo, esse número está crescendo, está alcançando o mesmo nível, a mesma proporção que está acontecendo lá fora. Isso nos faz entender que, apesar de haver de professar a fé cristã, muitas vezes é um crescimento muito superficial, né? Falta bastante compreender sobre o verdadeiro significado. E isso nos faz perguntar: qual seria a razão da falta de impacto do cristianismo na nossa sociedade?
estaria relacionado com a precariedade dos seus discípulos? E se esta realmente é a verdade, seria a igreja responsável por esta deficiência, essa precariedade? E será que nós podemos observar hoje alguns sinais, alguns sintomas dessa superficialidade? Então, para obter essas respostas, nós vamos considerar algumas características bíblicas do discipulado do primeiro século e vamos contrastar com a realidade presente. Mas antes de iniciarmos, nós vamos ver aqui algumas definições que alguns dicionários trazem do termo discípulo. E uma das definições, encontramos aí no dicionário bíblico ilustrado, diz que discípulo é aquele que segue a um profeta, um mestre, que é ensinado por ele, sendo partidário do seu ensinamento. Essa é uma definição desse dicionário. A outra definição que nós encontramos diz que discípulo é aquele que se coloca debaixo de um mestre a fim de aprender um ofício, ou para ser instruído nas questões de um ministério bíblico. Encontramos outra definição do termo discípulo aqui, como dizendo que discípulo, esse termo se aplica a todos os cristãos em geral, e não somente aos 12, e enfatiza a importância que tem os seguidores de Jesus Cristo aprenderem sobre ele e através do seu mestre. Portanto, em resumo, um discípulo é aquele que aceita seguir e ser ensinado por seu mestre para que torne parecido com ele. Então, todos aqueles que decidem ser um discípulo de Jesus, eles decidem abraçar os ensinamentos do mestre Jesus, e espera que através desses ensinamentos, ele venha a ser moldado em todas as áreas da sua vida, para que ele possa aparecer com o seu mestre. Vamos, irmãos, vendo aqui sobre as características do discipulado da igreja primitiva, e nós vemos que a primeira característica do discipulado na igreja do primeiro século é que a maioria dos crentes eram ministros ativos, enquanto que na igreja atual a maioria dos crentes são passivos. Nós podemos observar que temos grande dificuldade de ultrapassar os 50% de pessoas que são ativas na igreja. Quando falamos ativo, nos referimos àquelas pessoas, aqueles cristãos, que entendem que eles foram chamados não para ser servidos, mas para servir. Esta é o propósito da nossa salvação, para que sejamos úteis. Então, percebemos que hoje temos grande dificuldade de ver essa realidade no nosso meio. O próprio Senhor Jesus, sendo mestre por excelência, ele disse: olha, eu sendo mestre, eu digo para vocês que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E se Jesus veio para servir e não para ser servido, a mensagem que nos está transmitindo é: vocês têm que seguir o meu exemplo. E o que nós percebemos hoje é que as pessoas preferem mais receber do que dar, mais contribuir do que mais receber do que contribuir. Então, nós percebemos que talvez esta dificuldade é porque muitos não compreendem que ele realmente foi salvo por Jesus para prestar um trabalho ao Senhor. Porque se ele entender que ele foi chamado para servir, e todos os cristãos compreenderem isso vai fazer um círculo, e ele que decidiu servir também vai ser servido. Essa é a ideia que Jesus queria transmitir para nós. Se nós servimos uns aos outros, logo também seremos servidos. Então, mas talvez essa grande dificuldade é por não compreender, talvez, que essa grande verdade. Por exemplo, nós percebemos que o sacerdócio de todo crente não somente foi defendido pela reforma. Martinho Lutero bateu muito nessa tecla. Nós sabemos que a igreja romana sempre defendeu que o sacerdócio era algo exclusivo, uma função exclusiva para o clérigo, não para os leigos, mas segundo a palavra do Senhor, nós podemos compreender que o serviço deve ser prestado por todo cristão, porque segundo a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes.
Entendemos que o sacerdócio no Antigo Testamento era exclusivo para uma linhagem, para um grupo de pessoas que, além de pertencer de uma linhagem, também tinha que cumprir certos requisitos físicos e morais e muitas outras coisas. E que o sacerdote tinha a responsabilidade, o trabalho de interceder a Deus diante do seu povo. O povo oferecia culto ao Senhor através do trabalho do sacerdote. Mas depois que Jesus nos resgatou através da obra da cruz, então agora nós temos livre acesso. Que maravilha, não? Que maravilha, agora nós não precisamos mais recorrer a nada, a não ser, podemos chegar diretamente, a Bíblia diz que tranquilamente, com a cabeça descoberta, tranquilamente, temos livre acesso através do sangue de Jesus. Então, se nós compreendermos isso, que também somos um sacerdote, nós podemos agora deixar de lado essa questão de ser servido e procurar então a servir. Olha, irmãos, por exemplo, eu acredito que vocês estão me compreendendo. Veja, é bastante essa questão de servir, tem muitas coisas que podemos referir. Mas vou dar um exemplo que eu acho que é o exemplo que mais toca. Por exemplo, o servir no sentido da contribuição. Às vezes é bastante difícil alcançar uns 50% da igreja que serve nesse sentido. Talvez uns 20%, 30%. E quando isso acontece, isso quer dizer que se temos 30% ou 40% que contribuem, os demais estão sendo servidos por aqueles que estão contribuindo. Então, veja que nós precisamos resgatar essa questão. Creio que precisamos melhorar a questão do nosso compromisso de servir ao Senhor, entender que fomos chamados para servir. A segunda característica bíblica que eu queria compartilhar com vocês sobre o discipulado na igreja do primeiro século é que os seguidores de Jesus eram pessoas disciplinadas. E hoje, todavia, a geração presente, a boa parte, não vou dizer a maioria, mas encontramos uma grande dificuldade de nos disciplinarmos. A disciplina não é fácil de alcançar, não é fácil de lograr. Eu acredito que todos nós temos áreas que precisamos nos disciplinar. Interessante que às vezes nós ficamos surpresos, irmãos, quando observamos a capacidade e habilidade de certos atletas, né, que alcançam coisas que nos surpreendem, mas às vezes nós não paramos para pensar o tempo que essas pessoas, horas de esforço que essas pessoas fazem para conseguir o que nós achamos maravilhoso, né? E a realidade é que não importa quão habilidoso seja uma pessoa, né? A verdade é que esses grandes atletas somente são grandes porque geralmente são pessoas disciplinadas. Eu estava vendo um vídeo de uma entrevista aqui do jornalista Marcelo Rabelo, que entrevistando o Ronaldo, e ele perguntando sobre o segredo do sucesso, do êxito dele. Ele disse as seguintes palavras: o mais importante é a dedicação ao trabalho. Todos os dias um novo desafio chega, não importa o quão talentoso você seja. Se você não tiver disciplina, de nada adianta. E quem conhece, eu não sou muito de futebol, mas alguma coisa eu observo, e quem conhece o Ronaldo sabe que é uma pessoa bastante disciplinada. Por isso que alcançou. Veja que a questão da disciplina não se refere somente do contexto cristão. Se nós queremos crescer no sentido espiritual ou ministerial, nós também precisamos da disciplina. Inclusive, nós estamos estudando agora no IBADEP a matéria que é Ética Cristã e Teologia do Obreiro, e a disciplina é uma das qualidades naturais indispensáveis para o obreiro. É uma área muito complicada de se formar, é uma área ministerial, porque o desafio, muitas vezes, em desenvolver um trabalho no discípulo na área ministerial, é desafiante, porque muitas vezes o indivíduo, para ele ser um discípulo no sentido ministerial, que é importante para nós como igreja, ele tem que ser submisso e estar disposto a ouvir o seu líder. Se ele não estiver com essa disposição, a gente não consegue trabalhar nele, e ele não consegue aprender, quer dizer,
quando eu estou presente junto com o meu líder, eu sempre passo para o meu líder aquilo que tem para fazer. Mas na ausência do meu líder, eu sempre tenho que perguntar, se fosse ele, o que ele faria? Perfeito. E eu só vou descobrir isso quando eu convivo, quando eu busco entender o meu líder. Aí o meu discipulador, o meu líder, enfim, aí eu vou conseguir ver, na ausência dele, o que eu devo fazer quando eu deparo com determinados assuntos que para mim é novo. Interessante. Interessante, irmãos, que a palavra discípulo vem da mesma raiz da palavra disciplina. Isso quer dizer que um discípulo jamais poderá ser um discípulo de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor espera do discípulo, sem ele ser disciplinado. Né? E a disciplina começa por renunciar-se a si mesmo. Né? Esforçar-se para renunciar-se a si mesmo. E essa questão da disciplina, nós encontramos da importância da disciplina nas Escrituras. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 25, Paulo disse assim: todo atleta em todo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, todo se domina, fala de domínio próprio, que está relacionado à disciplina. Se você não for uma pessoa disciplinada, não terá o domínio próprio. Então, a disciplina é indispensável para que nós possamos aprender, porque o discípulo, quando aceita ser discípulo de um mestre, ele deixa as suas próprias ideias para seguir, e muitas vezes, seguramente, ele vai ser confrontado, ele vai ter que mudar, vai ter que reaprender, e é muito difícil, é mais difícil reaprender do que aprender. E nós vemos essa realidade em Espanha, quando nós memorizamos, temos muitos versículos memorizados em português, mas na hora que vamos memorizar o versículo em espanhol é bastante complicado, porque já queremos fazer a tradução, porque já está gravado, mas o versículo que nós não sabemos é mais fácil de memorizar. Então a questão de disciplina que envolve esforço, dedicação. Então, como podemos ver, então, para viver uma vida cristã à altura de ser um discípulo de Jesus, é necessário disciplina. E olha, às vezes eu quando eu estou estudando a palavra do Senhor, a palavra nos confronta e ela nos mostra muitas áreas que nós precisamos aprender mais na questão da disciplina. Né? Então, nós somos um eterno discípulo que estamos aprendendo. O que nós não podemos é nos acomodarmos e dizer, olha, minha natureza pecaminosa é tão forte, não vou conseguir, não vou alcançar. Não, nós não somos mais servos dela. Né? Nós somos servos de Jesus, ok? Então, irmãos, a terceira característica bíblica do discipulado na igreja do primeiro século é que os crentes entendiam ser a igreja um organismo vivo e essencial para o discipulado. E todavia, hoje, muitos crentes veem a igreja como uma instituição opcional e necessária. Eu acredito que vocês estão podendo observar essa realidade no contexto em que nós estamos vivendo. As pessoas estão deixando de valorizar a importância da igreja no discipulado da vida cristã. E Paulo, quando falando aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 12, o versículo 27, ele falando sobre a questão da igreja, ele disse assim, que ele não se refere à igreja como sendo o corpo, mas mostrando a figura do corpo para representar a igreja. Ele não diz simplesmente que a igreja é como o corpo, mas diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Diz assim o versículo, ora, vós sois, ou não como, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Hoje, irmãos, nós podemos perceber que muitas pessoas querem participar do contexto cristão, mas não querem assumir compromisso com o grupo. Eles querem fazer parte da igreja, mas não querem, muitas vezes, assumir o compromisso com a igreja. E tem aqueles que não querem fazer parte de nenhuma igreja. E alguns usam até mesmo um argumento que parece bastante sólido, dizendo, olha, eu já faço parte da Igreja Universal, não tenho necessidade de fazer parte de uma igreja local.
É verdade que ser membro de uma igreja local não garante que somos membro da Igreja Universal, mas isso não é argumento para dizer que nós não devemos ser membro de uma igreja local. É interessante que eu lendo aqui um livro desse Rick Warren, que é presenteado aqui pelo nosso pastor Michael, falando sobre o discipulado, ele diz que Deus nos tem dado pelo menos 30 mandamentos no Novo Testamento que não poderíamos cumprir a menos que escolhamos fazer parte de uma igreja local. Olha um exemplo. Uma pessoa não pode dizer assim: olha, eu gostaria de ser um profissional do futebol, mas não quero fazer parte de um time. Ele não tem como ser um profissional, um jogador profissional, sem fazer parte de um time. Ou uma abelha dizer assim: olha, eu quero ser uma abelha, mas não quero fazer parte da colmeia. Não tem como. Ele não vai conseguir cumprir com a função pelo qual ele foi criado. E falando o propósito daquilo que fomos criados, eu sempre digo que Deus, ou nós, e Deus nunca cria alguma coisa sem primeiro estabelecer um propósito. Antes de criar algo, ele estabelece um propósito, né? E o propósito da nossa salvação, Jesus não nos salvou simplesmente ir para o céu, mas nos salvou também para contribuir, para que através de nós, muitas pessoas também possam ir ao céu. Alguém disse que se alguém não está preocupado de ajudar outros a chegar ao céu, talvez seja a razão porque ele também não vai para lá, né? Então, podemos dizer que, quando observamos isso, irmãos, nós podemos observar que até mesmo Jesus, ele via a importância da pessoa fazer parte da igreja. É claro que alguém pode argumentar: pastor, mas Jesus viveu num período de tempo que a igreja ainda de Cristo não existia, a igreja nasceu com Cristo. Mas nós podemos perceber que Jesus apoiava essa ideia, e cita um exemplo em Mateus capítulo 18, versículo 17, quando Jesus cita a igreja como um agente de correção e disciplina. Veja o texto, se vocês quiserem ler comigo, capítulo 18, versículo 15 ao 17, diz o texto assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E diz: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar a igreja, considera como um gentil e um publicano. Então Jesus aqui nos dá orientação como resolver um problema de desentendimento, mas a última opção para resolver o problema era a igreja. Claro que aqui é um contexto da sinagoga judaica, mas essa pessoa só poderia receber a repreensão ou orientação da igreja se ele tivesse, ou da sinagoga, se ele tivesse comprometido com aquela sinagoga. Portanto, vemos que fazer parte de uma igreja é importantíssimo, até mesmo para sermos corrigidos, orientados. É muito importante, me fez lembrar, não quero aqui deter muito nos pontos para chegar até o final, mas me fez lembrar sobre a parábola, a figueira que estava plantada junto ao caminho e a outra figueira que estava plantada junto à vinha, né? Porque a figueira que estava plantada junto ao caminho, quando Jesus, tendo fome, aproximou-se para ver se encontrava algum alimento e não encontrou alimento, Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que secou imediatamente. Mas a outra figueira que estava plantada na vinha, também já fazia 3 anos que não produzia. E quando o dono da vinha disse: olha, arranca essa figueira porque ela está ocupando a terra inutilmente, então entra o que estava responsável para cuidar e diz: Senhor, por favor, vamos cavar, vamos adubar este ano, vamos cuidar dela, e se ela não produzir o ano que vem, então fazemos conforme o Senhor tem dito. O que nós vemos aqui, que aquela figueira, por não ter ninguém que intercedesse, então foi eliminada, mas a outra teve alguém que intercedesse. Eu acredito, irmãos, que se nós não estivéssemos dentro da igreja, muitos de nós já teríamos sido devorados pelo adversário, né? Aquele que tenta parecer o leão. E foi o que... qual é a estratégia do diabo? O Pedro diz claramente que ele anda ao derredor nosso buscando uma oportunidade que possa tragar.
Quando você observa o leão caçar, você observa que ele nunca vai atacar, principalmente o búfalo, quando ele está junto com a manada. Mas ele procura apartar, e quando ele aparta, ele então ataca. Porque ele sabe que se ele atacar no meio do grupo, quem vai ter problema vai ser ele. Portanto, o conselho da parte do Senhor para nós é: continuamos dentro da igreja, na casa do Senhor. Aqui o Senhor, nós temos que interceder por nós. Ainda que alguém possa ser pastor, mas a igreja está difícil, pode ser que seja difícil, mas é dentro dela que ainda você tem a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor. Você lembra de Noé? Já estou pregando, né? Mas você lembra de Noé quando construiu a arca? Imagina quantos dias ficaram o povo lá? Mais de um ano, né? Dentro daquela arca. E quantas saídas tinha a arca? Somente uma janelinha em cima, né? E montões de animais ali comendo e fazendo toda a sujeira, e não deveria ter um cheiro nada agradável. Quantas vezes, quem sabe, os filhos de Noé, já ia falar espanhol aqui, com nojo, né? Nervosos, não suportam mais esse cara dentro dessa barca, dessa arca, com tanta sujeira, cheirando tão mal. Mas quando ele subia lá para cima, talvez ele enxergava os corpos e pensava: ainda que aqui seja difícil, mas é melhor do que lá fora. Nós precisamos convencer, a tentar ajudar as pessoas, mostrar a importância da igreja no discipulado cristão, né? Hoje, cada vez, temos sérios problemas com isso, e as pessoas querem servir a Jesus, querem fazer a obra do Senhor, mas não querem fazer parte da sua igreja, o seu corpo. Aí dizem que amam a Jesus. Como que você pode? Você já pensou você chegar e dizer para o esposo, dizer assim: olha, eu amo você, mas a tua esposa não é. Então, ou você ama a esposa, se você ama Jesus, tem que amar a esposa também, né? Que é o seu corpo, que é a igreja. Bem, a outra característica do discipulado bíblico é que os crentes conheciam as Escrituras. E a realidade é que hoje muitos crentes não conhecem as Escrituras e acabam sendo levados de um lado para o outro por muitas falsas doutrinas. Irmãos, quando eu estou me referindo a conhecer as Escrituras, eu estou me referindo muito mais a um conhecimento teórico das Escrituras, uma memorização das Escrituras, mas um conhecimento relacional. Um conhecimento relacional. Aliás, em muitos textos da palavra do Senhor, a palavra conhecer, muitas vezes, é usado para referir-se a um relacionamento, realmente, né? Nós encontramos, por exemplo, a Bíblia dizendo que José não conheceu Maria até que Maria desse a luz ao filho. Depois que Ana foi abençoada por Eli, recebeu aquela palavra profética, a Bíblia diz que ela foi para casa, e Eucana conheceu a Ana, e ela ficou grávida. Então, esse conhecimento, é verdade que o conhecimento, muitas vezes, é precário, mas o conhecimento relacional, aquela questão da relação, porque hoje o que nós estamos percebendo, um grande interesse pelo conhecimento teórico, ter condições de explicar, ter condições de memorizar, e até alguns que fazem muito bonito, né? Eles citam muitos versículos bíblicos. Irmãos, memorizar versículo bíblico não é sinônimo de conhecimento. Porque se às vezes a pessoa cita um versículo, você pergunta para ele: por favor, me explique o contexto desse versículo. Ele nem sabe que contexto está, simplesmente memorizou. E nós precisamos, né? Mais do que memorizar, é relacionamento, um conhecimento relacional com Cristo. Isso vai fazer com que nós cresçamos, né? Cresçamos. Olha, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, no livro de Atos Apóstolos, nós encontramos e vemos o exemplo de pessoas com conhecimento bíblico. Basta ver o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Queremos aprender a pregar, simplesmente tenhamos como exemplo esses homens. Eles pregavam as Escrituras, e é interessante, irmãos, eu não sei como eu faria nos seus dias, porque eles não tinham o que nós temos, a Bíblia Sagrada, como nós temos tanta facilidade de ter acesso a eles. O Pedro não pôde pedir assim: por favor, me traga o rolo lá do profeta, que eu quero ler e explicar. Ele tinha que dizer isso de memória e explicar e defender
a acusação que estavam fazendo em relação a eles através das Escrituras. Então eles conheciam as Escrituras. Vemos outro exemplo de um homem chamado, um discípulo chamado Apolo. A Bíblia diz que esse homem era eloquente e poderoso nas Escrituras, e ele se valia do conhecimento que tinha nas Escrituras para convencer os judeus que Jesus era o Messias. Atos capítulo 18, versículo 28 diz: e porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era Cristo. A Bíblia se refere a ele como um homem eloquente. Ele tinha poder de argumento, capacidade de convencer os seus ouvintes através do argumento, mas um argumento próprio dele, no sentido, não eram ideias, era extraído das Escrituras. É interessante, abro um parênteses para dizer que com toda essa capacidade que ele tinha, ele também precisou ser discipulado e ser ensinado. De acordo? De acordo? Então o apóstolo Paulo também nos adverte, o apóstolo Pedro diz assim que nós devemos estar preparados, né, para responder com amabilidade à razão da nossa fé. Então, nós vemos que os apóstolos tinham um conhecimento bastante profundo das Escrituras, e isso é muito importante para que possamos crescer no discipulado. Não? É procurar não somente conhecer a letra, mas conhecer aquele que inspirou essa letra, né? Que é muito importante. Talvez não tanto colocar tanto para dentro, mas digerir aquilo que vai colocando, perguntar, compreendendo e colocando em prática, deixando que esse relacionamento, que esse conhecimento que vamos tendo, passe a nos dominar, a nos controlar. Irmãos, não importa quanto conhecimento dominamos, importa por quanto vamos ser dominados. Não importa você saber muito, mas se aquilo não controla a tua vida, de nada adianta, ok? E vamos para a última, dizendo que a outra característica é que os crentes compartilham sua fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que depois que houve a grande perseguição encabeçada por Saulo de Tarso, os crentes foram dispersos por todas as partes, e o propósito era acabar, destruir com o cristianismo. Todavia, onde passava, a Bíblia diz que eles compartilham o Evangelho de Jesus. Atos 8:4 diz: mas os que estavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra do Senhor. Estamos observando algumas características da igreja desse tempo. Eles compartilham o Evangelho. Eles não conseguiam ficar calados. Nós encontramos, por exemplo, que Felipe, depois da perseguição, foi parar em Samaria, e ele chegou lá e começou a pregar o Evangelho para um povo que odiava o seu povo, os judeus, e também eram odiados por eles. Mas a Bíblia nos relata um grande avivamento que houve lá, que até o Pedro e o João foram lá constatar o grande avivamento que estava acontecendo. Também podemos observar os irmãos que foram dispersos e chegaram em Antioquia. A Bíblia diz que depois de alguns rejeitaram e querer pregar para os gregos, para das outras nacionalidades, queriam pregar só para os judeus, pensando que eles eram mais merecedores, ou mais acessíveis. A Bíblia diz que teve alguns que pregaram também para os gregos, e esses se converteram a ponto de a graça ser visível, e essa notícia chegar até Jerusalém, e Jerusalém enviar lá para conferir o Barnabé, e ele chegando lá, ele viu a manifestação do Senhor através da pregação do Evangelho. É interessante, irmãos, que quando Pedro e João foram ameaçados para que não pregassem mais o nome de Jesus, depois que eles curaram um coxo que ficava sempre na porta do templo lá, chamado Formosa, pedindo esmola, a Bíblia diz que eles foram ameaçados, e eles aproveitaram para pregar a palavra, e a resposta da pregação foi quase 5 mil almas que se converteram. Então, eles foram ameaçados dizendo assim: vocês não falem mais sobre esse nome. E a resposta deles foi a seguinte: olha, respondendo porém Pedro e João disse:
Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então o crescimento da igreja se dava também porque os discípulos, os crentes, os cristãos, eles seguiam a orientação do mestre, que era compartilhar o evangelho. E não precisa muito conhecimento para compartilhar, irmãos. E simplesmente contar o que Jesus fez na nossa vida. Se realmente Jesus nos salvou, nós podemos dizer, olha, Jesus me salvou dos meus pecados. E se a pessoa te perguntar, me explique isso, e você não tiver, ainda que é um dever, mas quem sabe você está crescendo no discipulado, você pode dizer, olha, eu não sei muito explicar, mas me acompanhe, por favor, venha conhecer ele, e você vai ver. Então, nós vemos isso, o exemplo da mulher samaritana. Então, eles não ficavam parados, compartilham o evangelho, e é o que nós devemos fazer. Portanto, irmãos, fazendo um resumo aqui dessa primeira aula, nós podemos ver que as características que nós temos visto da igreja do primeiro século, é que os discípulos eram pessoas, eram crentes, eram ministros ativos, que estavam sempre preocupados mais em dar do que receber, né? E parece que é o contrário hoje. Até temos uma mania de dizer assim, eu vou na igreja receber a minha bênção, né? Em vez de dizer assim, eu vou na igreja para ser uma bênção, né? Hoje eu vou lá para ser uma bênção na vida de alguém, né? Nós vemos também que tinha um estilo de vida disciplinado, e que hoje nós precisamos, e nessa geração cada vez mais difícil, porque as nossas crianças aprendem desde pequeno a administrar os seus próprios problemas, e resolvem como acham que devem ser resolvidos. E quando nós queremos explicar, disciplinar, então não querem escutar. Também podemos ver que eles viam a igreja como algo essencial e não opcional para o desenvolvimento do discípulo. E nós precisamos entender a importância da igreja no trabalho do discipulado. Veja, como que eu vou ser um obreiro se eu não faço parte de uma igreja? Eu não vou saber como é que funciona o corpo. Eu não vou saber. Então é muito importante. E também vimos que as pessoas tinham conhecimento bíblico e testificavam da fé que eles professavam ter. Então, parece que os discípulos de hoje perderam muito dessas características, e se esta é a realidade que realmente estamos comentando, então nós devemos fazermos pelo menos as seguintes perguntas: onde é que nós estamos falhando? Como irmãos, como cristãos, como discípulos, como líderes, aonde nós estamos falhando? Como chegamos a este ponto? Se realmente está diferente da igreja dos primeiros tempos. E o que podemos fazer para ter seguidores, então, que não somente sejam comprometidos, que façam discípulos, mas também que ensinem outros a fazerem discípulos. Então, na próxima aula, nós vamos estar procurando entender as causas dessa deficiência no discipulado. Esperamos que o Senhor nos ajude. É claro que esse momento de ensinamento da palavra do Senhor é simplesmente um momento em que nós podemos, através da palavra, observar as nossas falhas, nossas deficiências, mas se nós queremos realmente aprender sobre o tema, nós devemos ir investigar e estudar mais, né? Então, que Deus abençoe vocês nessa oportunidade, e amanhã nós voltamos, se assim Jesus não voltar. Amém? Aleluia. Amados, o fazer discípulo é desafiante. Eu glorifico a Deus por poder ver no nosso meio muitas pessoas que aprendem, estão dispostos a aprender. É desafiante, nós louvamos a Deus por isso, por poder ter reuniões, cujas reuniões elas têm o objetivo principal de fazer discípulo. Essa escola bíblica tem o objetivo principal, fazer discípulo. Nossas reuniões de obreiros, elas têm como objetivo fazer discípulo, porque precisamos pensar nisso. Obreiros têm que fazer obreiros. Precisamos fazer obreiro. E precisamos fazer obreiro que você entregue a congregação na mão dele, e quando você volta, ele não destruiu, ou impôs outros costumes, impôs outras regras que não é as regras do ministério, que não é as regras do pastor da igreja. Por isso precisamos bons discípulos. É um ato contínuo, é um ato muito importante,
para que nós possamos falar uma mesma linguagem, pensar uma mesma coisa, trabalharmos em uma mesma direção. Amém?